O presidente Lula disse que o Brasil está pronto para negociar com os Estados Unidos em relação às tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mas Lula afirmou que Donald Trump não tem interesse em conversar e já declarou anteriormente que vai adotar a medida da reciprocidade caso os países não cheguem a um acordo. Para analisar esse cenário de guerra comercial, a gente faz conexão agora com o economista e também professor da Faculdade do Comércio, Denis Medina. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Olá, Kelly, muito boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Professor, tem especialista que fala assim, olha, é legal não cutucar a onça com vara curta, que o Brasil, de repente, não deveria se posicionar. Já tem alguns outros analistas de mercado que falam que é importante, sim, o Brasil mostrar sua força, porque senão aí só o outro lado dita as regras. Qual é a avaliação do senhor? Eu sempre sou da opinião que um acordo ruim é melhor que uma boa briga. Então, é melhor uma negociação, é melhor um posicionamento mais ponderado, mais equilibrado, buscando uma conciliação, do que tentar brigar com um país que tem mais de 10 vezes o tamanho da economia brasileira. Eu acho que não é uma briga justa, é injusta, porque tem muito mais força do que nós, e seria uma ignorância nossa tentar brigar com alguém que é muito mais forte do que nós, sendo que, de certa forma, ele é importante, ele é o segundo maior parceiro comercial para o Brasil. Uma briga, uma guerra comercial, uma guerra tarifária não faz sentido algum na minha visão. Você precisa mostrar força e não fragilidade? Ok, nós somos fortes, nós somos importantes, temos produtos que são fundamentais para a economia americana, e é isso. Nós também somos dependentes de muitas coisas que são produzidas nos Estados Unidos. Então, existe uma reciprocidade de dependência mútua. Por esse motivo, eu acho que injustifica qualquer tipo de guerra ou de briga. O caminho ideal é uma conciliação, uma negociação, chegar em algum ponto que seja bom para os dois e talvez melhor ainda do que hoje a relação que a gente tem com os Estados Unidos, que é bem fraca. Olha, professor, qual que é a sua avaliação em relação à pressão interna, né, que acontece neste momento lá nos Estados Unidos? Eu digo isso porque os senadores democratas enviaram uma carta, né, ao presidente Trump, dizendo que eles entendem que essa guerra comercial com o Brasil seria um abuso. Será que também a pressão por meio dos empresários norte-americanos, que obviamente quem importa muito é o suco de laranja, a carne, o café, isso poderia ajudar nessa negociação, ou seja, para o Trump flexibilizar? Você vê que são coisas que não são dependentes, né? O americano não vai deixar de sobreviver ou vai viver muito pior com menos suco de laranja. Café tem outros origens possíveis, carne também. Então, essa é a questão onde a gente mostra que temos força, eles precisam da gente, mas eles não vão sofrer. Agora, se tirar daqui muitas tecnologias que a gente usa que são de origem de americanos, isso vai ficar difícil. Por outro lado, sim, essa pressão política interna, né, dos senadores, dos próprios empresários americanos que tem esse comércio com o Brasil, e isso é relevante dentro do negócio deles, faz sentido, porque quando a gente olha as outras negociações do governo Trump com a União Europeia, com o Brasil, que ele fechou essa semana, com o Japão, que ele fechou essa semana, com a Indonésia, tem sido relações e negociações positivas para ambos os lados, aonde reforça a posição dos Estados Unidos como um cliente daquele país, daquela região, e ainda estabelece novos critérios de relação comercial entre os países. Então, essa negociação, acho que é importante chegar num consenso e aproximar novamente as negociações do Brasil dos Estados Unidos, que andava meio fria, né? O Brasil andou negociando muito mais com países do BRICS ou outras regiões do mundo e, de certa forma, negligenciou esse relacionamento com os Estados Unidos, que, de novo, é nosso segundo maior parceiro comercial, é nosso segundo maior cliente. Acho que não vale a pena negligenciar um cliente dessa importância. Ah, sim, com certeza, né? Negociar sempre é o melhor caminho e, como o professor mesmo disse, talvez nessa negociação toda os dois lados saiam ganhando, né? Aconteçam ajustes e a gente torce para isso. Agora, com certeza, né, professor, é obviamente que o americano não vai sofrer se ficar sem o suco de laranja, sem o café, sem a carne, do ponto de vista que
provavelmente não vai faltar, mas o Brasil é competitivo demais. Nós somos líderes de exportação no mundo desses produtos. Então, certamente, no bolso, aí eles vão sofrer. Então, pode ter esse impacto e talvez nos ajude numa pressão, porque realmente o preço já está, inclusive, mais salgado por lá em relação à carne. É um exemplo, mas a gente vai seguir acompanhando. Agora, professor, uma notícia que chega aqui é o seguinte: no meio dessa guerra comercial toda iniciada pelos Estados Unidos, o Brasil segue negociando bem, sabe com quem? Com a nossa vizinha Argentina. O país vizinho aumentou em mais de 50% a compra de produtos brasileiros no primeiro semestre, totalizando 9 bilhões de dólares. Os brasileiros venderam para os argentinos principalmente veículos de passageiros, autopeças e acessórios, veículos de transportes de mercadorias e também a nossa carne bovina. Olha, muita gente viaja, vai comer lá um ancho, mas na verdade está comendo uma carne que saiu aqui do Brasil. É interessante a gente fazer essa relação, né? E até, por exemplo, em relação ao algodão também, a gente está exportando para o Egito. Então, só para contextualizar aqui, a Argentina, ela é a nossa terceira, né, parceria comercial. Então, em primeiro lugar, China, na sequência, Estados Unidos e agora a Argentina. Qual que é a importância, né, desse movimento em relação ao país vizinho aqui? Fundamental. A Argentina, na verdade, tradicionalmente era nosso segundo maior parceiro. A China veio tomando posições quando aumentou o volume de comércio, mas a Argentina, nosso vizinho, está aqui do lado, muito próximo. É importante manter essa relação com ele que a gente historicamente sempre teve. Felizmente, eles vêm se recuperando de uma crise que eles estavam passando na área econômica, onde teve diversos problemas, inclusive empobreceu a população daquele país grandemente, por isso, inclusive, perdeu importância no volume de negócios com o Brasil. Mas agora, com o novo governo mais preocupado com equilibrar as relações de despesas e receitas do governo, diminuindo o volume de impostos, aumentando a estabilidade econômica, né? Ainda estão no caminho, ainda não chegaram lá, mas já são passos no caminho de melhorar a sua economia interna e, com isso, melhora as relações de comércio com o Brasil. E isso é fundamental, né? Nós temos aqui indústrias que tradicionalmente exportavam para os Estados Unidos, como a indústria automobilística, onde o mercado argentino sempre foi muito importante. E o mercado de carne, principalmente agora com essa guerra tarifária com os Estados Unidos, a gente precisa achar novos destinos, achar parceiros que também possam suprir, né, se essa negociação demorar, se a gente não conseguir chegar num consenso rapidamente, no final, alguns produtos, principalmente os agrícolas e carne, têm prazo de validade, né? A gente precisa colocar isso em outros clientes. Então, a Argentina tem se demonstrado aí um bom parceiro e, com a recuperação econômica por lá, vem ganhando importância para o nosso comércio exterior brasileiro também, que é fundamental. É verdade, né? O duro que é muito importante, claro, a gente abrir novos mercados, mas o duro, por exemplo, em relação ao café, os Estados Unidos representam 33%, né? 33% do café consumido lá nos Estados Unidos saem aqui do nosso país. E você substituir um parceiro comercial deste tamanho da noite para o dia não é fácil, mas sim, a gente tem essa missão, né, professor, de realmente continuar abrindo mercados para não ficar dependente, né, de 1, 2 ou 3 gigantes só. Professor, muito obrigada, viu? Sempre bom te ouvir, uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada.